E após revelações do New York Times, Trump diz que pagou milhões de dólares em impostos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que pagou muitos milhões de dólares em impostos e que ele tinha muito mais ativos do que dívidas. Porém, um republicano não ofereceu provas nem prometeu liberar suas declarações financeiras antes das eleições marcadas para o dia 3 de novembro. Em uma série de publicações no Twitter, o presidente respondeu a uma reportagem do jornal The New York Times que mostrou que ele pagou apenas 750 dólares em imposto de renda federal, tanto em 2016 quanto em 2017, após anos reportando perdas expressivas em seus empreendimentos empresariais. Abrindo aspas para o presidente, eu paguei muitos milhões de dólares em impostos, mas tive direito, assim como todo mundo, de a depreciação e créditos fiscais ocorrer, escreveu ele. Eu não estou nem um pouco endividado. Eu tenho poucas dívidas comparadas ao valor dos meus ativos. Ontem foi um motivo de grande discussão a respeito disso, né? Só com relação à fala dele, a realidade é o seguinte, é sigiloso com relação aos impostos. O New York Times trouxe essa notícia ali. A grande realidade o New York Times se tornou um jornal de extrema esquerda, onde no momento político decidiu ali fazer esse tipo de mostragem, mas eu não acredito que o New York Times tenha essa informação, eu não acredito que o Donald Trump esteja falando também a verdade com relação a isso, a 100%. Eu acho que ninguém na realidade tem uma informação 100% precisa com relação a isso. O que eu acho importante de frisar o imposto ele é de renda. Se um bilionário ele construiu 1 ou 2 hotéis novos e tal, ele pode colocar ali que ele distribuiu o lucro para funcionário, que ele tem diversos artifícios ali contáveis para você não ter que pagar valores monstruosos de imposto de renda, porque ele é baseado na renda. Então não me surpreenderia se for 750 dólares ou se ele tivesse até retorno de imposto. Não me surpreenderia de jeito nenhum. A grande realidade não tem investigação jurídica contrária nesse sentido. Então depois, se passar, se mostrar, é uma decisão dele que vai acontecer. Dentro dessa questão de descontos é interessante, viu? Porque o presidente Donald Trump ele acabou, de uma certa forma, tentando também se defender, né? Porque a gente, como simples mortais, quando a gente faz o imposto de renda, depois a gente vai buscando ali, né? Para tentar saber o que a gente pode abater. Olha, eu gastei isso aqui, eu gastei aquilo ali, de repente a minha atividade profissional. E o presidente Trump também fez as suas alegações. Inclusive, falando que pelo seu estilo de vida, pela quantidade de residências, pelas aeronaves, e até trouxe aí à memória a época que ele era apresentador do famoso reality show Aprendiz. E colocou aí também como um dos seus descontos pagamentos ao seu cabeleireiro, que girou aí em torno de 70 mil dólares, hein? Olha, para ajeitar aquele cabelo do presidente Donald Trump, peruca. 70 mil dólares eu achei que foi até pouco, viu? Ô pastor, eu realmente, assim, isso é uma opinião, tá? Eu não estou colocando viés político à parte, que fica claro só para deixar para o ouvinte aqui, para o Arthur, para o Márcio, para você, de que o The New York Times ele tem um posicionamento, um ideal político, né, na sua linha editorial, isso é ponto. Agora, isto posto e à parte, nós temos que separar as coisas. O problema é esse, a distorção, é a mistura e tal, porque fica difícil se a gente misturar e colocar tudo no mesmo cenário. Eu não acredito, no jornalismo, o Márcio sabe disso, é jornalista, existe um termo que a gente chama de barrigada. Eu não acredito que o The New York Times cometeria uma barrigada como essa. Uau. Né? Exato, Arthur, exato. Uau, você pode surpreender porque você talvez desmereça a profissão, mas não, o veículo, no caso, né? Veículo, mas o UOL, se o The New York Times se colocasse numa condição de trazer levantamentos a ponto, né, de serem falsos, eu acho um absurdo. Agora, eu entendo exatamente, pastor, que isso não passa pelo fato de manter o Trump no cargo ou não. Ele vai ficar taxado como um mau pagador de imposto e tudo mais, mas só o fato dele não declarar, isso também já pode o taxá-lo. Que ele sempre recusa e tal. Então, assim, eu entendo que o momento é do The New York Times soltar a nota agora, porque tem o ideal dele político e tudo mais. Agora, se a gente não separar os fatos para poder opinar a questão, mesmo sabendo que isso pode condicionar a uma certa revolta de eleitorados do presidente, não sei. Eu não acredito mesmo em números inventados, né? Talvez, editorialmente, você possa pensar ou não alguma informação que ganhe mais destaque, que possa corroborar a sua tese. Agora, denúncia... Mas que esteja inventando, eu também não creio. Exato, isso chega a ser, de certa forma, com todo respeito, um arrobo juvenil acreditar que isso esteja acontecendo com uma grande empresa.